E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nesse domingão, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos 8 jogos rolando ontem, e nesse vídeo eu irei falar sobre cada um deles, trazer os destaques de cada partida, mas antes de começar, peço para que você deixe seu like, né, que é muito importante, ajuda demais no engajamento, e se não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Bom café, hein? Bom café. Vamos lá! Começar o vídeo falando sobre a vitória apertada do Milwaukee Bucks em cima do Detroit Pistons. Esse aqui, ele era provavelmente o jogo mais desequilibrado da rodada. Era um time de 29 vitórias, 28, né? 28 vitórias, enfrentando um time de 4 vitórias. Era um duelo absurdamente desequilibrado, só que acabou sendo um dos jogos mais pegados da rodada de ontem. Foi pegado pra caramba, muito por conta da incompetência da defesa do Bucks. Defesa do Bucks ontem, pelo amor de Deus, né? Foi uma coisa tenebrosa. Tenebrosa. O Bucks conseguiu tomar 135 pontos do Pistons, sendo que 68 foram só no segundo tempo. Exatamente, o Bucks tomou 68 pontos no segundo tempo do Pistons. Não foi o Celtics, não foi o Denver. Não, foi o Detroit Pistons. Cara, inacreditável, inacreditável. O Bucks tomou a virada no quarto período. O Bucks no quarto período tomou uma run de 8-2 e tomou a virada. O Bucks teve uma possibilidade real de perder o jogo. Mas aí é aquela, né? O Bucks, coletivamente, não funciona. Não é um time bom, coletivamente. Só que tem talentos individuais muito absurdos, que muitas vezes salvam a pele do time. E foi o que aconteceu ontem. Em meio a todo o caos coletivo, em meio a toda a desgraça que era a defesa do Bucks ontem, Lillard e Giannis surgiram para salvar a pele do Bucks. O Giannis fez um segundo tempo muito surreal, né? Dos 31 pontos que ele marcou no jogo, 24 foram no segundo tempo, né? O Giannis voltou do intervalo muito bem e o Damian Lillard conseguiu big plays ali no final do jogo que deram a vitória para o Bucks, né? O Lillard terminou o jogo, inclusive, com 45 pontos e 11 assistências. Foi a maior pontuação do Damian Lillard com a camisa do Bucks. 45 pontos. E aí, por conta do individual, de novo do individual, o Bucks conseguiu ganhar e evitou um vexame. Porque, assim, todo respeito do mundo ao Pistons, que ontem foi guerreiro pra caramba, pô, perder pro Pistons hoje é um vexame, principalmente para equipes que estão no topo das suas conferências. O Bucks está lá no topo do leste. Então seria um vexame, só que aí Lillard e Giannis evitaram isso e deram para o Bucks a sua 29ª vitória. Já o Pistons sofreu ontem sua 38ª derrota. Destaques do jogo, como eu já disse, Giannis e Lillard foram os melhores jogadores, só que vale aqui o destaque pro Alec Burks, hein? O troféu tentou até o fim, vai pro Alec Burks. 33 pontos, 7 bolas de 3, jogou muito bem. Muito bem, né? Ontem o Alec Burks teve uma das suas melhores atuações individuais nos últimos anos. E aí, eu quero fazer o questionamento. Será que o Alec Burks teve essa atuação ontem só por mérito dele ou também por demérito da defesa do Bucks? Jogo aqui e quero que vocês respondam aí nos comentários. Por falar em outra equipe que venceu, só que não convenceu, precisamos falar sobre o Philadelphia, né? Ontem o Sixers encarou o Charlotte Hornets num jogo que também era um jogo muito desequilibrado. E o Philadelphia venceu por 97-89, só que não foi um jogo, né, dominante do Sixers, né? O Sixers tomou um aperto ali no terceiro quarto, né? Não conseguiu dominar 100% o Hornets, só que por conta de um quarto período muito bom, né, onde colocou uma parcial de 28-16, o time ganhou, só que não foi uma vitória, sabe, meu Deus, baita vitória do Sixers, não.
Não, não foi. Só que aí, o interessante é o seguinte, né? Numa noite meia boca do Sixers e do ataque do Sixers em geral, o Embiid marcou 33 pontos. Numa noite meia boca. 33 pontos. Se eu não me engano, esse foi o 20º jogo seguido do Embiid marcando 30 pontos. Pelo menos 30 pontos. Isso só mostra o quão especial é essa temporada do pivô, cara. Numa noite meia boca, o cara mete 33 pontos. Fora 9 rebotes, 3 blocos, 5 assistências. Então, é impressionante, né, cara? O nível que o Embiid chegou. O Embiid, ele nos acostumou mal, né? Eu sempre coloco no jogo do Sixers esperando uma atuação de 45 pontos do Embiid, sem fazer força. Né? Ontem não foi o caso. 33, humilde. Ontem o Embiid foi humilde, né? Só marcou 33, mas foi o suficiente para o Philadelphia chegar a 28 vitórias na temporada e fez o Hornets chegar a 31 derrotas, tá? Seguindo o vídeo, falar sobre Spurs e Washington Wizards. Esse jogo foi bem interessante, tá? Era um jogo que eu tinha zero expectativa, mas acabou sendo um jogo bem divertido, cara. O Spurs ganhou por 131 a 127 e ganhou de virada, tá? Ganhou de virada, o Wizards, depois de um primeiro tempo, mais ou menos, fez um segundo tempo bom, tá? Fez um bom segundo tempo e tava liderando o jogo até os últimos minutos. Até os últimos minutos o Wizards estava liderando, mas aí brilhou a estrela dele, né? O nosso francesão favorito, Victor Wembanyama, né? O Wembanyama, ali nos minutos finais, liderou uma run de 12 a 0 pro Spurs. 12 a 0, que colocou o Spurs na frente e deu a vitória pro time, né? O Wembanyama, desses 12 pontos que o Spurs marcou na run, ele foi responsável por 8. Por 8. Cara, o Wembanyama ontem foi muito decisivo. Terminou o jogo com 24 pontos, 8 rebotes, 4 assistências e 6 blocos. 6 blocos. Foi o 10º jogo do Wembanyama na temporada com mais de 5 blocos. Com 5 ou mais blocos. Cara, jogaço do Wembanyama. E no geral foi um jogo muito bom que terminou com a 8ª vitória do Spurs e a 34ª derrota do Washington Wizards. Jogo muito bom, hein? Né? Se você não assistiu, vale a pena conferir pelo menos os highlights, cara. Os minutos finais desse jogo foram bons. Foram muito bons, vale a pena conferir. Vamos lá. Cleveland Cavaliers encarou ontem o Atlanta Hawks num jogo que, na teoria, era um jogo difícil pro Cleveland, né? Porque pegou o Hawks fora de casa e pegou um Hawks vindo de 2 boas vitórias contra Magic e Miami, onde o Hawks jogou bem. Jogou bem. Então era um jogo difícil pro Cleveland, que segue, né? Sem Mobley, sem Darius Garland. Só que mesmo, né, num jogo complicado na teoria, o Cleveland conseguiu vencer de forma, não vou dizer dominante, mas de uma forma incontestável. Foi uma vitória incontestável do Cleveland. Jogou muito bem do começo ao fim, né? O coletivo do Cavs ontem voltou a aparecer, foram 42 pontos vindo do banco, 42 pontos. Todos os titulares do Cavs passaram dos 10 pontos, todos, e no geral foram 7 jogadores com dígitos duplos de pontuação. O Sam Merrill, que é um cara que, assim, ninguém conhecia e eu me arrisco a dizer que poucas pessoas conhecem de fato o Sam Merrill. Ele meteu 5 bolas de 3, Jordan Yang meteu 4 e o Dean Wade teve um aproveitamento de 5 de 6 no perímetro. Fora o duplo-duplo do Jarrett Allen, fora o bom jogo do Donovan Mitchell, apesar de um desempenho ruim no perímetro. Cara, coletivamente foi um jogo muito bom do Cavaliers, que tem, que está, passando por uma fase excelente. Apesar de todos os problemas com lesões, estamos falando de um time que hoje tem 25 vitórias na temporada, sendo 7 seguidas. Dos últimos 10 jogos, o Cavs ganhou 8. Ganhou 8. O time tá ali no... Acho que pegou, né? Top 4 no leste. Top 4 ou top 5. Tá ali na parte de cima. Tá em zona de playoff.
E isso é surpreendente porque eu, sinceramente, achei que o Cavaliers ia sentir muito mais as ausências. Só que, velho, o time tá tirando de letra. Tá sem Mobley e Garland há muito tempo. E tão ganhando. Então o Cavaliers merece muitos elogios. Ontem era um jogo difícil. Reforço. Hawks fora de casa, vindo de 2 boas vitórias. Era um jogo difícil. E o Cavaliers tirou de letra. Parabéns, Cavaliers. Bela vitória. 25ª, né, na temporada, campanha 25-15. Já o Hawks perdeu sua 24ª na temporada, campanha 18-24. Outro time que venceu e venceu bem ontem, né, com autoridade, foi o New York Knicks, né? O Knicks bateu o Toronto Raptors por 126-100, né, numa noite que ficou marcada pelo reencontro do RJ Barrett e do Quickley com o Madison Square Garden, né? Os dois que foram trocados recentemente voltaram ao Madison Square Garden, reencontraram a torcida do Knicks. A torcida do Knicks, né, aplaudiu os dois, achei bem legal, né, a atitude da torcida do Knicks, porque foram dois jogadores que, apesar de não ter feito história, né, no Knicks, foram dois jogadores que, cara, se doaram, né, principalmente o Quickley. Pô, o Quickley, ele, na última temporada, cara, talvez ele tenha sido o terceiro melhor jogador do time, talvez até o segundo, acho que cabe discussão entre ele e o Randle, pensando no impacto que o Quickley teve, eu acho que dá pra discutir ele e o Randle temporada passada, então achei muito legal a torcida do Knicks aplaudir os dois, né, e foi muito legal, né, o reencontro, mas, né, o Knicks, né, não amoleceu, o Knicks não pegou leve, né, com seus ex-companheiros e amassou, cara, 126-100, uma vitória marcada pelo ótimo desempenho defensivo do Knicks, né, o Knicks, depois da virada do ano, tem a melhor defesa da NBA, em números, é a melhor defesa da NBA em janeiro, defendendo muito bem, ou OG Anunoby com mais um ótimo jogo defensivo, e no ataque, o Knicks teve um Julius Randle conseguindo seu primeiro triple-double na temporada e um Jalen Brunson tendo mais uma grande atuação individual. Foram 38 pontos pro Jalen Brunson ontem, fora 9 assistências. O que o Jalen Brunson tá jogando depois da lesão é inacreditável. Por isso que eu bato muito na tecla de que o Jalen Brunson, ele precisa ir pro All-Star. Não vai ser titular, não vai ser titular, inclusive eu acho que hoje termina, né, a votação popular pro All-Star Game. Eu ia fazer um vídeo, né, atualizando os meus votos, só que quando eu tava gravando, eu cheguei a gravar, né, só que quando eu tava gravando, eu percebi que a maioria, a esmagadora maioria dos meus votos ainda são os mesmos do primeiro vídeo. Eu achei que eu iria promover mais algumas mudanças, só que não. Então eu acabei nem postando e nem vou postar porque fica um vídeo muito parecido, né, com o que eu já fiz. Então, se você quiser saber os meus votos para os titulares, é só olhar o primeiro vídeo que eu postei porque basicamente são os mesmos, né? Os meus votos não mudaram muito. Eu sigo com os meus 5 ali no leste, Haliburton, Trey, Embiid, Tatum e Giannis, sigo com esses 5, não mudei ninguém. E no oeste eu sigo com Luka, Shai, LeBron, Jokic e Durant. Sigo com esses. Então, nem vou postar esse vídeo porque acho que não vale muito a pena. Só que como eu tava falando, o Jalen Brunson merece ir pro All-Star, merece ser pelo menos reserva, cara, porque a temporada dele é excelente e o que ele tá jogando no pós-lesão é bizarro, cara, é bizarro. Pelo lado do Toronto, vale o destaque pro, né, RJ e pro Quickley, né? O RJ terminou com 20 pontos, jogou bem, tá? E o Quickley terminou com duplo-duplo de 12 pontos e 11 assistências. Essa foi a 26ª vitória do Knicks na temporada e a 27ª derrota do Toronto Raptors. Ontem, quem venceu com muita tranquilidade foi o Chicago Bulls, né? O Bulls ontem amassou o Memphis Grizzlies por 125-96, jogo muito tranquilo do Bulls, né? O Bulls jogou em casa e fez valer o mando de quadra, né? O coletivo do Bulls voltou a aparecer bem, foram 7 jogadores com dígitos duplos de pontuação, e aí tem 3 que eu quero destacar. Ayo Dosunmu, 20 pontos para ele, né? Um aproveitamento muito bom nos arremessos. André Drummond, né? André Drummond que voltou, né, para 2015, meteu 15 pontos, 10 rebotes e 4 roubos de bola. E o Kobe White, sempre ele, 17 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. O que eu tenho gostado muito de ver no Chicago Bulls nessas últimas semanas
é como o time não tá sendo tão dependente assim do DeRozan e do Vucevic. Em vários jogos, vimos um Bulls jogando bem, sem necessariamente precisar do DeRozan e do Vucevic combinando para 40, 45 pontos. Isso é o que eu tenho gostado de ver, né? Um Bulls achando outras soluções. Isso é interessante, cara. Isso é algo que pro futuro é bom, é muito bom pro Bulls. Essa foi a 21ª vitória do Bulls. Bulls segue buscando, né, a campanha positiva, são 21 vitórias e 23 derrotas. E o Memphis sofreu mais uma derrota, né, 27ª, campanha 15-27. Mas vale o destaque pro JJJ, né, que fez um jogo bom, né, depois de ter jogado bem contra a Minnesota. Ontem foi mais um jogo bom do JJJ, mas, né, acabou não sendo o suficiente. Penúltimo jogo, né, da rodada foi Houston e Jazz e foi, cara, um dos melhores jogos de ontem. Talvez tenha sido o melhor jogo. Acho que dá pra dizer que foi o melhor jogo. O Houston venceu o Jazz em casa por 127-126, só que foi um jogo muito pegado, muito pegado. O Houston abriu o jogo melhor, né, o primeiro tempo do Rockets. Foi muito bom, o time foi pro intervalo vencendo por 13 pontos, né, abriu bem o jogo. Só que na volta do intervalo, o Jazz reagiu, né, no terceiro quarto. O Jazz sapecou uma parcial de 38-25 e voltou pro jogo, voltou bem pro jogo. E o Jazz chegou nos últimos segundos do tempo regulamentar vencendo o jogo. O Jazz chegou nos últimos segundos ganhando, só que aí o Alperen Sengun foi para a linha do lance livre, empatou o jogo no lance livre e na última posse o Colin Sexton não acertou arremesso e o jogo foi para prorrogação. E aí na prorrogação quem brilhou foram Alperen Sengun e o Jabari Smith, que infelizmente acabou se lesionando, né? Tomara que a lesão não tenha sido séria, só que antes dele se lesionar, ele juntamente com o Sengun deram a vitória para o Houston, né? Os dois foram os responsáveis por todos os pontos que o Houston marcou na prorrogação, né? Os dois foram os responsáveis pelos 12 pontos que o Rockets marcou no overtime, e graças a eles, né, e a um bloco absurdo do Aman Thompson ali no finalzinho. Cara, esse bloco do Aman Thompson foi surreal, cara. Acho que faltavam, sei lá, cara, uns 20 segundos para acabar o jogo, para acabar a prorrogação. O Colin Sexton infiltrou. Se ele acerta a bandeja, se eu não me engano, o Jazz viraria o jogo. E o Aman Thompson deu-lhe um bloco no Sexton, que foi, assim, desmoralizante. E para mim foi a jogada da partida. Esse bloco do Sexton, esse bloco do Aman Thompson em cima do Sexton, para mim, foi a jogada do jogo. Garantiu ali a vitória. E o Houston chegou a 20 vitórias na temporada, segue com campanha negativa, né? Mas vitória para dar moral, né? Um Jazz que estava muito embalado, né? Vinha de 6 vitórias seguidas antes de perder para o Oklahoma, então era um adversário complicado. E o Houston conseguiu vencer, cara. Uma vitória grande do Houston, campanha 20-21. Já o Jazz perdeu sua campanha positiva, campanha 22-22. Jazz que vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Oklahoma e perdeu agora para o Houston Rockets. Destaques da partida, Sengun e Jabari. Tem como, Alperen Sengun, 37 pontos, 14 rebotes e 6 assistências. O que jogou o Sengun ontem, principalmente no clutch, foi impressionante. E o Jabari, jogo enorme do Jabari Smith, 24 pontos, 10 rebotes. E fica aí, né, a torcida para que ele não tenha sofrido uma lesão mais séria, né? Porque seria muito ruim para ele perder muitos jogos, porque ele vive um momento bom, né? E aí quebrar essa sequência de bons jogos com a lesão não seria legal. Então fica aí a torcida para que ele se recupere. Finalmente, né, o Jabari jogando o que eu esperava, né, que ele jogasse temporada passada. O Jabari, ele teve uma temporada de calouro bem conturbada, com muitos altos e baixos, fechou a temporada bem, só que ele era um cara que, assim, gerava muitas dúvidas, muitos questionamentos. Só que nessa temporada ele tem mostrado o porquê, né, que ele foi considerado um dos melhores jogadores da última classe, né? Eu colocava o Jabari não da última classe, né? Na classe passada. A última classe é o Wembanyama, pelo amor de Deus, minha linha temporal tá maluca. Mas ele tá justificando por que ele era considerado um dos melhores jogadores da classe dele, né? Que tinha Paulo Banchero, que tinha Chet Holmgren. Eu, inclusive, na época do draft, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu colocava o Jabari como o jogador mais talentoso daquela classe. Era o meu jogador favorito da classe.
né? Ele acabou não comprovando essa minha expectativa, né? Acabou não atingindo essa minha expectativa na temporada de calouro. Só que nessa temporada ele tá jogando bem. Tá jogando muito bem. O começo dele é bom pra caramba. E reforço, tomara que ele não tenha sofrido uma lesão mais séria. E pra fechar o vídeo, falar sobre a vitória do gigantesco, né? Oklahoma ontem encarou o Minnesota e venceu. Thunder venceu o líder fora de casa por 102-97. Contar a história desse jogo pra vocês, né? O Oklahoma abriu o jogo bem, tá? O Thunder começou o jogo dominando até. Dá pra dizer que o Thunder começou o jogo dominando. Colocou 21-5 no placar nos primeiros minutos. Só que aí o Minnesota entrou no jogo, né? Minnesota começou a pontuar. A defesa, né, fez um bom trabalho ali na reta final do primeiro quarto. E o time conseguiu uma run de 19-9 e cortou a diferença para apenas 2 posses. No comecinho ali do segundo quarto, o Minnesota virou, depois de colocar mais uma run, só que dessa vez de 9-2. E a partir daí, o jogo virou uma trocação, né? Os dois times começaram a trocar cestas, até que no finalzinho do primeiro tempo, o Shai brilhou, né? O Shai liderou uma run de 12-5 para o Thunder e fez o Oklahoma ir para o intervalo vencendo por 3 pontinhos. No terceiro quarto, o Minnesota viveu o seu melhor momento no jogo, né? O terceiro quarto do Minnesota foi muito bom, né? A defesa funcionou super bem, o ataque foi bem produtivo, né? O Minnesota conseguiu limitar muito, né, os arremessos do Thunder. O Thunder teve muita dificuldade para criar arremessos limpos. E aí o Minnesota chegou a abrir 12 pontos de vantagem. Chegou a abrir 12, só que terminou vencendo por 9. E aí o Minnesota conseguiu sustentar esses 9 pontos de vantagem até os últimos 6 minutos do jogo. Até os últimos 6 minutos do quarto período, o Minnesota estava vencendo bem. Mas aí o Shai voltou a aparecer, né? O Shai comandou mais uma run pro Oklahoma, né? Ele foi o grande nome de uma arrancada de 11 pontos seguidos do Thunder. E depois de uma bolaça de 3 que ele matou, faltando um pouquinho mais de um minuto, o Thunder abriu uma vantagenzinha e conseguiu ter uma certa tranquilidade para fechar o jogo, né? O Isaiah Joe colocou 3 pontos de vantagem para o Thunder no final, né? E tudo estava indicando que o Thunder ia vencer bem, né? Ia conseguir fechar bem o jogo. Mas aí veio, né, um lance-chave na partida, que foi uma falta que a arbitragem deu no Anthony Edwards ali no perímetro, né? Nos últimos segundos, basicamente, assim, no penúltimo lance do jogo, o Anthony Edwards sofreu uma falta no perímetro e foi pro lance livre, podendo empatar o jogo, porque perdia por 3 e tinha 3 lances livres. Se o Anthony Edwards matasse os 3, o jogo ia para a prorrogação. Mas aí, né, o basquete às vezes é cruel, né? O Anthony Edwards, que é o grande nome desse Minnesota, que tem feito uma temporada maravilhosa, ele errou os 3 lances livres. Ele errou os 3. Claro que o último ele errou de forma intencional para tentar pegar o rebote e fazer o milagre ali. Só que ele errou 2 lances livres que normalmente ele não erra. Normalmente ele não erra, mas ontem ele acabou errando e desperdiçou a chance do Minnesota de forçar a prorrogação ali no final. O Jalen Williams foi pro lance livre, converteu os seus ali e garantiu a vitória do Oklahoma por 102-97, 29ª vitória do Thunder na temporada, que segue a caça do Minnesota, né? O Minnesota tem 30 vitórias, então o Thunder tá basicamente 2 vitórias de passar o Minnesota. Claro que depende do Minnesota perder também, só que o Thunder tá ali, tá aqui, ó, cheirando o bumbum do Minnesota. Se o Lobão vacilar, o Tandão passa. A verdade é essa. É bom o Minnesota ficar esperto, hein? É bom o Minnesota ficar esperto. Mas brincadeiras à parte, clubismo à parte, foi um bom jogo, né? A defesa do Minnesota mostrou a sua força. Não é fácil, né, limitar o Oklahoma a apenas 102 pontos. Né? O Oklahoma tem um dos ataques mais explosivos da NBA. Então o Minnesota teve muito mérito no que fez. Só que o Thunder também teve mérito.
né? O Thunder limitou o Minnesota a menos de 100 pontos. E o Shai mostrou ontem de novo o porquê que tem que ser pelo menos colocado na conversa para MVP. Ganhar? Acho difícil, porque o Embiid tá jogando muita bola. Só que o Shai tem que estar na conversa. E ele tem que estar na conversa muito por conta de jogos igual esse que ele teve ontem. Nos momentos decisivos, nos momentos cruciais da partida, quem apareceu para, né, liderar, para comandar o Thunder foi o Shai. Contra a melhor defesa da NBA, considerando a temporada inteira, porque no momento eu diria que a melhor defesa é a do Knicks, porque depois da virada o Knicks tem a melhor defesa da NBA, mas considerando o todo, o Minnesota ainda tem a melhor defesa, o Shai meteu 33 pontos, cara. 10 de 22 nos arremessos. Pô, tá jogando muito, então ele tem que estar na conversa para MVP. Tem que estar na conversa. Pelo lado do Minnesota, o destaque vai pro Anthony Edwards, que mesmo, acho que dá para dizer, né, mesmo pipocando no final, acho que dá para chamar de pipocada. Dá pra chamar de pipocada. Você errar 2 lances livres daquele ali no final, e, de novo, o terceiro, eu nem considero um erro, porque foi de propósito, ele queria, né, pegar o rebote, então eu considero 2 lances livres de fato errados. Não dá pra errar, né? É pipocada, então acho que dá pra chamar de pipocada, mas mesmo pipocando, terminou o jogo com 19 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, e fez um bom jogo, cara, mas no fim deu Oklahoma, 29-13 de campanha, e segue aí, né, em busca da liderança da Conferência Oeste. É isso, meus amigos. Esses foram os jogos que rolaram ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilha com a galera para dar aquela, né, para ajudar no crescimento aí do canal. Estamos aí com a meta de bater 60 mil inscritos até março, então se der para dar essa moralzinha, eu vou agradecer muito. E é isso, né? No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de 7 dias grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e com a melhor qualidade. E usando esse link que eu vou deixar no comentário fixado, você consegue um desconto, 7 dias grátis e ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha e eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Acho que era isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.